Estamos de volta com Marco Antônio Villa aqui entre nós nesta quinta-feira. Prometi para você no bloco anterior, para você que não viu, corre lá e dá uma espiadinha, de que a gente ia falar da nova moda, que é vaiar petista. E a coisa está crescendo, a gente vai ser aí um espetáculo no próximo Fashion Week, né? O Brasília Fashion Week, o Petrolão Fashion Week, o Mensalão Fashion Week, e que lamentavelmente não é só o Week, né? São mandatos e mandatos aí um atrás do outro. E essa semana, o ex-presidente Lula, que é muito chegadinho aí em viajar em jatinho, não gosta de avião de carreira, resolveu viajar de avião de carreira. Tá difícil a vida, né, companheiro? Já entrou aí na crise, né? E ao entrar num avião, Lula foi vaiado, né? Aquele que era o salve, salve Lula, né? O aplaudido aí no primeiro governo foi vaiado e foi um constrangimento só dentro da aeronave. Antes disso, a gente trouxe para você aqui a informação que o Haddad foi vaiado em São Paulo, o Manteiga já foi vaiado em restaurante e até no hospital, né? E aí, Vila, virou moda mesmo? Quer dizer, não se pode ver um petista aí de alto coturno que o povo vai? É mais uma colheita. Né? Não é mais o olê, olê, olá, Lula, Lula, né? Agora mudou, parece que o som é diferente. Ou seja, o Lula é uma liderança ainda, mas é uma liderança decadente, né? Não é que o Lula é carta fora do baralho, ele está fora do jogo, não é isso. Mas aquele Lula lá de 2009, 2010, do suposto o cara, isso já passou, tal, né? E os resultados do governo Dilma são cada vez mais catastróficos, acaba desgastando ainda mais a figura dele, além de toda a crise ética que envolve o PT e mais recentemente com os episódios do Petrolão. E também porque na história as lideranças acabam se desgastando. Poderia não ter sido o Petrolão, o desastre da Dilma, seriam outras razões. Você tem um processo que a fila anda historicamente com as lideranças tal. Isso ocorreu em vários países, no Brasil, em vários países do mundo, em vários momentos tal. Agora, mas isso mostra uma profunda insatisfação, né? As pessoas, ninguém aguenta mais tal. Todos aqueles velhos discursos Lula, aquelas frases, isso tudo acabou. Hoje, eles estão clandestinos. Hoje a liderança petista é clandestina. Ela daqui a pouco vai se trancar em aparelhos, como no início dos anos 70 e tal. Não pode aparecer publicamente. Antes tinha problema com os aparelhos, com os órgãos de repressão da ditadura. Agora é pior, muito pior. Agora tem problema com o povo, que não aguenta mais, né, ver esse pessoal. E com as mesmas conversas, as interferências do Lula, que acabam no fundo humilhando a própria presidente da República, que não está nem aí a presidente, ela é humilhada. Ela saberia que se não fosse o Lula, ela nunca teria sequer sido ministra, quanto mais presidente da República. Nada, ela não seria absolutamente nada tal. Agora, isso mostra que você tem uma rejeição enorme, e não é uma rejeição dos brancos, a elite branca, aquela bobagem, não. Se você pega os dados de pesquisa, você tem um corte na sociedade de alto a baixo, que é uma sensação absoluta, as tais bases antigas do PT. Ninguém quer saber mais disso, há um desgaste enorme do partido e tal. E agora é esse espaço que a gente insiste, falamos até no primeiro bloco, que tem de ser preenchido pela oposição e que nesse momento é preenchido por duas lideranças do PMDB. Alguns dizem assim, pode aparecer uma espécie de salvador da pátria, é muito difícil, porque a eleição presidencial, tudo indica que ela deve ocorrer em 2018, só se tiver algum atropelo pelo caminho, a gente não sabe. E na estrutura brasileira, numa eleição que você conjunta com Senado, Câmara, governador, você não tem a possibilidade de aparecer um aventureiro tal. Em 1989, por exemplo, é uma eleição solteira. Então possibilitou que duas candidaturas alternativas, Collor e Lula, chegassem inclusive ao segundo turno. Não aconteceria isso em 1990, basta ver os votos que o PT teve para a Câmara dos Deputados e os votos que teve o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, que era o partido, na época, do então presidente Collor tal. Mas eles tiveram uma votação consagradora, um teve 35 milhões no segundo turno, o Lula teve cerca de aproximadamente quase 31 milhões de votos tal. Isso não ocorreu na eleição depois, um ano depois, em 1990. Ou seja, esse espaço para aventureiro não está. O que vai acontecer nesse quadro aí, o PT muito enfraquecido vai lançar candidato ninguém sabe quem, o PMDB é a carta nova, e o Temer já disse aí que o PMDB vai lançar candidato, apesar que o Temer falar ou não falar, ele pouco conta, mas está na cara que o Eduardo Paes é um deles, o Eduardo Cunha é outro, que são as lideranças nacionais mais conhecidas, e o PSDB deve lançar também seu candidato. Agora, mais uma vez, a agenda de partido se mistura com uma agenda nacional e constitucional, por exemplo, com a possibilidade do fim da reeleição, que vale lembrar, eu discordo. Eu sou favorável à reeleição, eu acho que a reeleição é positiva desde que seja
seja por um mandato e nunca mais você possa voltar, né, a ser novamente, por exemplo, presidente da República, governador ou prefeito. Ela é saudável, é um meio de avaliação do eleitor e não é ela que gera corrupção. O exemplo clássico que toda hora eu cito, São Paulo, 1990. A Quércia governou de 86 a 90, foi um desastre como governador, encontrou, quando pegou o governo de Montoro, com déficit zero, estava zerado, entregou o Estado quebrado e disse aquela célebre frase: se for preciso quebrar o Banespa para eleger meu sucessor, eu faço. O Quércia era um homem de palavra. Ele quebrou o Banespa, que era o terceiro banco do Brasil, e elegeu o sucessor, que foi um desastre e tal. Então, achar que o problema da corrupção tem a ver com a reeleição é um equívoco. Basta ver o exemplo Quércia, Fleury, que eu acabei de citar. Ou seja, isso pode resolver agora essa questão da reeleição 2018 no interior dos partidos e tal. Eu acho isso um equívoco. Essa é a dificuldade que nós temos de pensar institucionalmente o futuro do país, que não é pensar conjunturalmente. O que interessa na conjuntura aí você pensar no futuro que independe da situação atual. Pois eu discordo de tudo isso que o Vila falou, porque eu sou a favor do fim da reeleição, e olha como isso é bacana, porque eu já disse pra você que a gente não combina opinião não, cada um tem a sua, claro. E que você tem a sua também, né? Porque, Vila, eu vou te falar, viu? Sim. Olhar um presidente, um governador que foi eleito pensando só na reeleição, e muitos deles pensam só na reeleição, é triste demais. Eu sou a favor aí do mandato de 5 anos, mas isso fica para um debate. A gente pode até fazer, claro, né, Vila? Você não acha? Claro Porque que eu tenho sim. uma opinião, você tem outra, o Reinaldo tem outra, o Augusto tem outra. A gente Claro, junta a patota aqui seria e ótimo. faz um debate entre a gente, cada um com um tacape na mão. Bem democraticamente. Não, eu acho legal. Bom, inclusive, vendo as experiências que o Brasil teve de outros países, presidencialistas, e fazer essa discussão. Legal. Acho que isso é bacana. É só marcar. É só marcar. Agora, vem cá. Tem uma etiqueta, Vila, na sua opinião, a etiqueta da vaia? Sim. Por quê, gente? Porque o Lula foi vaiado no aeroporto brasileiro. Sim. Cá entre nós, né? Só entre nós dois aqui. Eu acho que ele merece, e merece mesmo, uma vaia atrás da outra. Ele já foi vaiado no estádio, né? Mas agora tá nessa coisa aí de vaiar qualquer petista que apareça pelo meio do caminho, e eu acho que é bom. O Haddad foi vaiado, ó, pra você, tá? Eu acho certo, prefeito vaiado merece uma bela de uma vaia. Padilha. Né? Padilha foi vaiado, merece uma vaia. Manteiga foi vaiado, merece uma vaia. Mas no caso, por exemplo, da vaia no hospital. Foi Manteiga, né, que estava no hospital. Foi. Né, que estava lá com a esposa, com a mulher, que faz um tratamento contra um câncer. O hospital não é lugar para se passear. Será que aí não é uma forçação de barra, Vila? Muita gente vai brigar comigo nisso, mas não é uma forçação de barra? Eu achei isso um erro, um grave erro. Eu acho que a gente tem de saber, nós estamos aprendendo a conviver com a democracia. Nós somos um país que tem uma tradição autoritária. Democracia plena mesmo a partir de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, que tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades. Uma delas, num país autoritário, nós temos liberdade. E olha que tem muita gente, especialmente nos governos desde 2003, que não odeiam a liberdade e tal. Liberdade de organização, manifestação, opinião, expressão. Isso é central. Então, agora, isso, na minha leitura, eu concordo com você, não, você vai a um hospital onde você tem um outro espaço, ali é um espaço da esfera privada, né? Você está com uma pessoa doente, tal, o hospital é isso. Você não vai lá para passear, para fazer veraneio, tal, para uma reunião de amigos. E ser vaiado dentro do hospital, ou ser dirigido palavras agressivas, tal, isso é um equívoco, isso não deve ocorrer. Isso é ruim, muito ruim e tal. Agora, isso acaba equalizando demais, né, gente? Isso. Por exemplo, quem vaia com o vaiado. Sim, claro, né? Quem critica com o criticado. Quer dizer, eu estou criticando aquele que é autoritário, aquele que é estúpido, que é o poder pelo poder, aquele que... E aí, quando você entra numa esfera em que você desrespeita algo que é tão pessoal quanto a doença de alguém que está do seu lado, né? Eu acho que quem vaiou acaba perdendo a moral de vaiar, não é isso? Claro, de criticar. É verdade, porque o poder no Brasil, ele se esconde. Eu tenho uma raiva, um ódio de carro oficial. Eu escrevi até um artigo que saiu essa semana no Globo, eu peguei o Superior Tribunal de Justiça, fiquei o fim de semana inteiro lendo o relatório, só eu que vai ler, ninguém lê aquilo lá. Fui contando os carros oficiais, contando os ascensoristas, segurança, tem 250 seguranças, um tribunal, tem quase 5.000 funcionários, o Superior Tribunal de Justiça, que chama esse Tribunal de Cidadania. Fui contar os carros oficiais, tem lá mais de 100, somando tudo e tal. E ele se esconde, coloca o vidro, ficam todos os vidros escuros, isso filme e tal. Só vai em locais que eles ficam fechados, tal. Então o poder tem medo do povo. E como nós não temos voto distrital, que é uma
que eu acho que nós deveríamos ter, também vereadores, deputados, deputado estadual, federal, não tem contato com os seus eleitores, como tem em outros países, que onde você mora, você vai ter contato, vai cruzar na rua. Então eles ficam sempre escondidos. Então quando eles vão em local público, nós citamos o caso do aeroporto, um caso de um restaurante, aí sim, você está lá. Você pode manifestar em relação a esse poder que a gente nunca vê, né, a sua indignação. Então, quando encontra, por exemplo, o Lula, o que ele mentiu, o Lula, a gente não pode esquecer, ele é o réu oculto no Mensalão. Quantas vezes eu disse aqui? E é o chefe do Petrolão. Isso é inegável, um esquema de corrupção da magnitude do Petrolão, que está meio esquecido por causa do Fifão, mas continua os trabalhos na 13ª Vara Federal lá do Paraná, com o juiz Sérgio Moro e tal. Já teve condenações, inclusive recente, a última foi do Cerveró, né? Quem organizou aquilo, um esquema daquele não poderia ter acontecido com o Partido Progressista ou só na esfera da Petrobras. Aquele é um projeto criminoso de poder, volta à expressão que não é minha, como eu já disse anteriormente no outro bloco e tal. E aí o Lula é o chefe. Agora, então quando você tem a oportunidade de encontrar o personagem, você fica indignado. Por quê? Porque ele pisou na gente. Ele desprezou, ironizou, nos atacou a quem trabalha, né? Quanto tempo o Lula efetivamente trabalhou na fábrica? Eu estudei a vida do Lula. Ele trabalhou de 1964 a 1972. Portanto, são 8 anos. Em 72, ele foi eleito diretor de Previdência. E a lei diz que você deixa de trabalhar e passa a ficar no sindicato. De 72 a 75, ele foi diretor de Previdência. Em 75, foi eleito presidente do sindicato. Ou seja, então de 72 até 2002, 30 anos, Joyce, ele ficou fazendo sindicato e política partidária, sustentado primeiro pelo sindicato e depois pelo partido. Durante 30 anos, portanto, ele trabalhou 8, passou 30 fazendo política partidária, mas construiu o mito do presidente operário, aquele do chão da fábrica. E 8, iniciando a destruição da economia sim, brasileira. Sim, depois e o maior como esquema de corrupção já conhecido nessa história. E porque um processo, o Mensalão claro, é o pai claro, do gigante Petrolão, perfeito, né? E no seu governo um processo de desindustrialização. Ele que foi um líder metalúrgico, né, desindustrializando o país. Então, quando você vê, ele inventou tudo isso. Quando você tem a oportunidade de ver, claro que você demonstra a sua indignação, né? Poxa, você paga impostos, trabalha, se esforça, educa seus filhos, abre o jornal, vê roubo, vê o triplex lá do Guarujá, vê o duplex aí de São Bernardo, vê o sítio de Atibaia que deixa os jardins da Casa da Dinda, aquele de 1992, parece canteiro comparado ao sítio de Atibaia. E a família que prosperou tanto, os amigos, basta ir eu digo sempre, vá a São Bernardo do Campo, fique 2 horas andando por lá. Você sabe de todas as histórias. O que me chama a atenção é porque muitas dessas histórias, até hoje, não foram, no mínimo, razão de inquérito. É bom lembrar que o Ministério Público tinha solicitado, ou foi, salvo engano, a Procuradoria-Geral da República, uma abertura de inquérito em relação ao ex-presidente. Porque hoje ele não tem foro privilegiado, um cidadão igual a nós. Então, se as pessoas estão insatisfeitas, ele antes era aplaudido, gostava dos aplausos. Quem é aplaudido tem que saber que um dia pode ser vaiado. Só lembremos a etiqueta da vaia, né? E o hospital não vale? Não, hospital não. E o hospital não vale? O hospital você tá for no fora. hospício, põe uma camisa de força nele, tudo bem, né? Mas tudo no bem. Hospital não. Agora você está no aeroporto, você está circulando na rua. Vai, na rua vai, no aeroporto vai. Ele vai agora para a Itália, vai para Milão. Vamos preparar um vaiaço. Ele tá indo lá para Milão, vai fazer o quê em Milão? Vai falar. Ele não tem a mínima ideia. Vai moda, Vila. Você também é muito malvado. Ele vai lá, dá uma olhada. Vai na Como é que tá o lançamento então, da tem moda coisa importante. Ele vai lá, vai passar, vai fazer o quê? Agora, vai com 8 assessores que nós pagamos. Mas isso faz parte da lei, na legislação brasileira e tal, né? Mas eu acho que a gente tende a saber separar as coisas, para evitar de fazer o jogo, vamos chamar assim, do adversário e ser igual a ele. Nós temos de mostrar que os que discordam do projeto criminoso do poder têm uma visão democrática, civilizada de sociedade contra aqueles que têm uma visão autoritária e que odeiam a democracia. Nosso tempo já acabou, mas antes de ir embora, você citou rapidamente aí o Fifão. Sim. O pessoal das empreiteiras do Petrolão, né? O pessoal da comunicação que cuida das imagens aí, o pessoal está comemorando. Você sabe que está brindando aí. E viva Blatter e companhia, né? Porque agora, nas manchetes dos jornais aí do Brasil e do mundo, é só Fifão, Fifão, Fifão. Mas, como diz um amigo meu, né? O seu Onei Pedroso, ele faz assim com uma mãozinha, ó. Espera.
Espera. Então espera, porque o seu Sérgio Moro continua trabalhando, né? Continua. O Sérgio Moro deve gostar do futebol, acompanha todos esses episódios, deve estar satisfeito, inclusive acho que todos aqueles que gostam da transparência, do respeito e tal, deve estar satisfeito com todas as investigações que estão sendo feitas na FIFA, com repercussões em confederações nacionais, como o caso aqui da CBF, mas o trabalho continua. Teve a recente condenação do Cerveró, agora em junho, pelo que foi noticiado, deverá ter mais 3 ou 4 julgamentos e condenações severas, né? Vai chegar o momento que deve ter surpresas, afinal não é o Fifão que pauta o trabalho feito pela 13ª Vara Federal, pelo contrário, deve ter gente que foi condenada no mensalão que logo pode sair da prisão domiciliar e ir para o Paraná, né? A situação especialmente de um deles é muito difícil hoje, logo vai ter prisão lá. Portanto, eu acho que a gente não pode achar que alguns chegam a dizer o seguinte, eu já vi a seguinte explicação, que foi tudo uma conspiração do PT para esconder o petrolão e tal. Ou aqueles que dizem que o imperialismo americano contra a Copa da Rússia é que montou tudo. Não é nenhuma, são tudo malucos, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a apuração da FIFA é muito saudável, a renúncia do Blatter foi fundamental. Vamos ver agora a questão de uma nova eleição, porque ele renuncia, mas continua no exercício provisório da presidência, né? Vamos ver como é que vai ficar a questão aqui interna da CBF, que é seríssimo, que para nós temos que centrar fogo. Eu acho que esse é o momento de fazer um início de um trabalho de limpeza no futebol brasileiro e rápido, não é esperar a CPI. A CPI não vai demorar. Tem os seus resultados, né, da CPI. Tem de fazer, esse é o momento de colocar contra a parede os bandidos, os corruptos, aqueles que se usam do futebol para benefício próprio. Na maior parte das vezes, eles odeiam o futebol. Chega, Vila, agora você vai descansar porque é feriado, entendeu? É verdade, tem que descansar, pô. Vai descansar, tô pensando o quê? Pelo menos umas horinhas, né? Até amanhã cedo você tá lá, né? Tô lá. Falando pelos cotovelos igual eu. Você na PAN e eu aqui. Eu às 7 horas da manhã tô lá, cedinho. Então você dá uma espiadinha, não, dá uma escutadinha também no Vila lá, né? Fala bastante. Obrigada, Vila. Bom feriado pra você. Obrigado pra você Boa também. Sexta-feira, a gente se vê na semana que vem. Quinta estarei aqui. Gente, obrigada pela companhia de todos. Para você que está acompanhando a TV já nesta quinta-feira, um ótimo finzinho de feriado. E para você que vai dar uma escadinha, vai viajar, acesse o site veja.com para você ficar muito bem informado. Descansar é bom, mas ficar desinformado não é bom não, viu? Obrigada pela companhia. Câmera aberta pro tchauzinho. Tchau, gente. Boa noite.